Hoje o tema vai ser sobre desenvolvimento da fala e linguagem da criança. O que esperar? Pessoal, eu recebo muitas perguntas sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem da criança na minha caixa de entrada de e-mail toda semana. Pais preocupados, né? Estão se perguntando o que é normal, o que não é. A questão é que existe uma gama muito ampla de normal ou típico quando se trata do desenvolvimento da fala e da linguagem nos primeiros anos, que eu chamo de aproximadamente 18 meses a 3 anos de idade. Aqui eu estou compartilhando algumas diretrizes gerais baseadas na pesquisa sobre o desenvolvimento típico da fala e da linguagem em crianças pequenas. Não fique muito preso à idade exata para as habilidades. Pense neles como a média, né, de um intervalo de 3 meses. Por exemplo, nenhum dos meus 2 filhos falava 50 palavras aos 18 meses. No entanto, a minha filha tinha provavelmente mais de 75 palavras aos 19 meses. Embora eu fale uma idade, é realmente um intervalo mais ou menos de 1 mês ou 3 meses. Vou falar rapidamente sobre alguns termos. Linguagem expressiva. Né? O que é linguagem expressiva? É o que uma criança diz. E linguagem receptiva é o que uma criança entende. O que é articulação e fala? É como uma criança diz os sons da fala e quão bem ela é compreendida pelos outros. E o que é a fala social pragmática? É como uma criança usa essa linguagem, verbal ou não verbal, socialmente para se comunicar. Eu vou falar algumas habilidades importantes que devem ser dominadas antes da infância, né? Até os 18 meses. Então, os bebês devem balbuciar regularmente entre 6 e 9 meses de idade. Os bebês devem participar do compartilhamento de sons, sorrisos ou outras expressões faciais por volta dos 9 meses. Os bebês devem participar de interações compartilhadas recíprocas, como apontar, compartilhar, alcançar algum objeto ou acenar aos 12 meses. As crianças devem estar apontando para objetos de interesse por volta dos 14 meses. Crianças normalmente dizem a sua primeira palavra entre os 9 e os 15 meses de idade. Crianças entre 12 e 18 meses devem entender palavras para objetos e pessoas comuns em suas vidas. Crianças entre 12 e 18 meses devem ser capazes de imitar movimentos motores simples, como bater palmas, dar tchau, mandar beijos, né? Sim, gente, isso é muito importante para o desenvolvimento de fala e linguagem. Agora eu vou falar algumas diretrizes gerais para o desenvolvimento da fala. Aos 18 meses, a criança, em média, tem 50 palavras em seu vocabulário e começará a juntar 2 palavras para formar frases curtas quando atingir esse marco de 50 palavras, né? É a linguagem expressiva dela. Quanto à linguagem receptiva, aos 18 meses, a criança, em média, será capaz de responder a perguntas simples, tipo assim: onde está o cachorrinho? Né? E seguir também instruções simples, envolvendo itens comuns, tipo pega a bola, né? E apontar para alguma figura de objetos em livros quando for solicitado. Então você fala: onde está a bola? Ela aponta a bola. Onde está o livro? Ela aponta. Onde está o cachorro? Ela aponta. Isso seria a linguagem receptiva. Agora, quanto ao desenvolvimento social e pragmático, aos 18 meses, a criança em média deve ser capaz de acompanhar o seu apontar com o olhar,
né? Então, olhar para as coisas para as quais você aponta e deve estar brincando de fingir com alguns objetos, né? Pega um copo, não, finge que pega um copo, finge que está bebendo água nele e deve brincar ao lado de outras crianças, também conhecido como brincadeira paralela. No segundo aniversário, com 2 anos de idade, a criança, ela tem entre 200 e 300 palavras em seu vocabulário e é capaz de produzir frases com mais de 2 palavras, usando uma variedade de substantivos, verbos e adjetivos, né, na linguagem expressiva. E usar a sua linguagem para uma variedade de funções, como solicitar, protestar, fazer perguntas, comentar e etc. E deve estar brincando ao lado de outras crianças. Entre os 2 e os 3 anos de idade, a criança deve estar dominando como seguir instruções simples que incluem alguns conceitos básicos, como por dentro, ao lado, sobre, fora e etc., né? E que siga comandos de 2 etapas, como pegue a meia e coloque dentro da gaveta. A compreender e responder perguntas tipo quem, o que e onde, identificar uma variedade de verbos apontando para eles em livros, em imagens, e entender rótulos familiares como vovô, tia, bebê, etc. Isso é a linguagem receptiva. Aos 2 anos, esperamos que você entenda cerca de 50% a 75% do que o seu filho diz, apesar dos erros do som da fala, né? Que é a articulação, que é apropriado para a idade. Isso significa que você deve ser capaz de entender a maior parte do que ele diz, mesmo que ele ainda não consiga dizer todos os sons da fala corretamente. As crianças ainda não conseguem produzir todos os sons da língua. O desenvolvimento do sistema de som, né, todos os sons de consoantes e vogais que juntamos para formar palavras, leva anos para se desenvolver. Por exemplo, os sons bilabiais, ou ditos os sons de lábios, como o P, o B e o M, são geralmente as primeiras consoantes a surgir. Essa é uma razão pela qual as palavras mamãe e papai são palavras que aparecem primeiro. A maioria das crianças, ou 75%, dominou o uso desses sons consonantais e todos os sons de vogais em palavras com 2 anos, até os 2 anos. Os sons consonantais, que geralmente surgem por volta dos 2 anos e meio, são o T, o D, o K e o G, e o inhã e o S no final das palavras. O F também surge em torno de 2 anos e meio, mais ou menos. Os sons consonantais de desenvolvimento posterior, que surgem durante os anos pré-escolares, são o R, o L, o Z, o V, o CH e o J, né? O X e o J. O som do urã, o R, o urã, é geralmente o último som consonantal, dominado após os 5 anos de idade. Aos 3 anos, a criança tem cerca de 1.000 palavras em seu vocabulário e está produzindo frases de 3 a 5 palavras, da linguagem expressiva. E usar essas palavras para pedir, protestar, fazer perguntas, para obter informações. Essa é a fase do porquê, né? Eles perguntam porquê para tudo. Por que isso? Por que aquilo, né? Comentam muitas coisas também e etc. E devem começar a brincar com outras crianças e não apenas ao lado delas, como acontece com 1 e 2 anos de idade, que aí seria o desenvolvimento social pragmático. Com 3 anos, a criança pode responder a uma variedade de perguntas. O que, quem, o que, onde,
como, né, de forma lógica. Eles podem responder a perguntas que exigem habilidades de pensamento crítico, como o que você faz quando as suas mãos estão sujas? O que você faz se estiver com frio? Há uma variedade de comandos incorporando diferentes verbos, conceitos e substantivos. Consegue ouvir histórias mais longas e entende conceitos como grande, pequeno, igual e diferente, dentro e abaixo e etc., que seria isso a linguagem receptiva. Sempre que falo sobre desenvolvimento típico, médio, normal ou o que esperar do desenvolvimento em diferentes idades, sempre recebo comentários como: ah, bom, eu não falei até os 3 anos de idade e agora tá tudo bem. Ou pais que comentam porque estão muito preocupados que seu filho não tenha atingido um determinado marco de desenvolvimento. Aqui está a coisa. Estou dando a você informações sobre o desenvolvimento médio. Tudo isso é baseado em pesquisas sobre como uma criança média desenvolverá habilidades de fala e linguagem. Todos nós sabemos que muitas pessoas estão fora da faixa média, em qualquer área de desenvolvimento, né? Não somos todos cópias iguais. Todos nós nos desenvolvemos em ritmos diferentes, mas nem toda criança que se desenvolve fora da faixa média ficará bem. Alguns vão e outros não. Desenvolver fora da faixa média pode indicar que a criança precisa de ajuda. O que você pode fazer é observar seu filho em busca de alguns sinais vermelhos específicos que podem indicar a necessidade de uma avaliação por um fonoaudiólogo.